Oi, apesar de videogames serem algo que fazem parte da minha vida desde quando eu era criança, eu devo confessar que demorou um bom tempo até eu conseguir aprender a realmente apreciar eles. E ouvindo isso, você deve pensar, como assim apreciar eles? Bom, quando criança, o gênero de jogos que eu mais gostava de jogar eram ação e FPS, porque esses gêneros são fáceis de se aprender e jogar. Bom, talvez algumas pessoas possam encontrar dificuldade em jogar eles, Não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo? mas, de maneira geral, eles não são tão complexos assim se comparado a outros gêneros, já que a sua maior preocupação nesses jogos é apenas sair por aí derrotando os inimigos que vão aparecendo pela sua frente. E isso era o que me fazia mais jogar esses jogos. Poder apenas sair correndo, batendo e dando tiro nos inimigos que iam aparecendo pelo meu caminho era algo que eu achava muito divertido de se fazer. O que acaba soando meio psicopata da minha parte falar isso, mas eu juro que eu era uma criança normal. Eu acho. De qualquer forma, por conta de eu gostar de jogar jogos assim, e principalmente por eu acabar só focando nisso quando jogava eles, eu acabava não dando importância para outros elementos existentes dentro desses jogos, como por exemplo, em suas histórias ou trilhas sonoras. Além de que nessa época, eu gostava mais do sentimento de zerar um jogo do que a experiência que ele podia me proporcionar, o que fazia eu normalmente só rushar para terminar ele para ter aquela sensação de zerei mais um jogo. O que, por bastante tempo, me fez não conseguir enxergar jogos como as obras artísticas que são. Porém, tudo isso mudou quando eu passei a jogar digamos que subgênero de jogos que eu gosto de chamar de jogos sem diálogos. Um subgênero que, como você já deve imaginar, se refere àqueles jogos onde durante todo o jogo não acontece sequer um diálogo. E ouvindo isso, você deve se perguntar do porquê exatamente começar a jogar esse subgênero foi o que me ajudou a aprender a apreciar mais jogos. E a razão para isso é porque, por esses jogos justamente não possuírem diálogos, seus elementos não verbais ficam muito mais evidentes por conta disso. O que ajuda não só a proporcionar mais facilmente uma determinada experiência para nós jogadores, como também é através da utilização desses elementos que esses jogos contam suas histórias. E um bom exemplo que eu posso te dar disso é justamente com o jogo que mudou a forma como eu enxergava jogos, um jogo chamado Gris. Para você que talvez nunca jogou ou ouviu falar nesse jogo antes, Gris é um jogo onde acompanhamos a jornada de uma jovem garota lidando com uma dolorosa experiência em sua vida, o falecimento de sua mãe. Sendo basicamente um jogo onde o tema central é o luto. Porém, isso é algo que não é verbalizado em nenhum momento dentro dele. A gente não tem a nossa personagem principal, a Gris, em nenhum momento entrando em diálogo com outro personagem para falar que ela está de luto ou que está triste em relação à morte de sua mãe. Porém, isso não impede a gente de conseguir entender isso, já que o jogo possui diversas outras maneiras de falar isso para a gente, sendo uma dessas formas através das cores. Conforme progredirmos no jogo, terá momentos onde ao chegarmos na estátua destruída de sua mãe, a Gris terá uma reação que fará todo o ambiente mudar de coloração. Algo que quando você olha de primeiro momento, você pode achar que isso só indica que uma nova fase está para começar, já que não é só a coloração que muda, como todo o cenário também. Porém, essa mudança de cores vão muito além disso, porque elas servem para representar as fases do luto que a Gris está passando no momento. Então, quando bem no início do jogo temos todo mundo em branco, isso representa a primeira fase do luto, a fase de negação. Depois, quando chegamos na primeira parte da estátua destruída de sua mãe, o mundo ganha uma coloração avermelhada, representando a segunda fase, que é a raiva. E assim por diante, até chegarmos na última fase, que é a aceitação, onde aos poucos o mundo começa a se iluminar e ficar cheio de cores novamente. Sendo uma forma muito bonita de conseguir expressar sem precisar se utilizar de palavras o estado emocional da Gris no momento. Porém, não somente através das cores que o jogo consegue expressar isso. A trilha sonora também é outro elemento que ajuda a compreendermos isso. Por exemplo, com a música ficando mais agressiva quando temos a tempestade de vento quando o ambiente está avermelhado, para representar essa raiva existente dentro dela. Ou a música ficando melancólica quando o ambiente está azulado, demonstrando essa tristeza profunda que a assola no momento. Sendo algo que se complementa perfeitamente com essas mudanças de cores que vão acontecendo. E esses, junto com diversos outros elementos que compõem o jogo, é o que permite a gente entender a história sendo contada e também é o que proporciona uma experiência muito emocionante para nós jogadores. E Gris foi o primeiro jogo sem diálogo que eu joguei na vida.
E foi graças a ele que eu percebi como um jogo era muito mais do que só sair por aí derrotando os inimigos que apareciam em minha frente. Que quando você joga um jogo com calma, apreciando tudo que envolve ele, você consegue ver como ele é muito mais belo e profundo do que você poderia imaginar. Outro exemplo que eu posso dar é com Abzu. Abzu é um jogo onde controlamos um robô em uma jornada para salvar o oceano da destruição. Um jogo onde a história vai sendo contada a partir de desenhos em paredes de templos que vamos encontrando conforme seguimos em frente. Porém, diferente de Gris, que na minha visão tem um foco muito maior em sua história, Abzu eu diria que foca muito mais em dar uma experiência mágica no fundo do mar. Porque olha só isso daqui. A combinação de cenários coloridos, cheios de detalhes e lotados de animais aquáticos, junto de uma trilha sonora que ao mesmo tempo que consegue ser calma e tranquila em alguns momentos, consegue ser épica também, proporciona uma belíssima experiência que é impossível você não sentir vontade de parar por um momento só para poder apreciar tudo isso. E eu gosto bastante desse jogo porque ele te faz sentir que está em um filme da Disney interpretando Ariel de tão belo e mágico que é tudo isso que ele proporciona, sendo um jogo que consegue entregar essa mágica e majestosa experiência justamente por não possuir diálogos nele. Outro jogo que eu também posso dar de exemplo é Neva. Neva é um jogo desenvolvido pelos mesmos criadores de Gris, possuindo uma experiência igualmente bela e emocionante. Porém, eu não estou citando ele aqui para falar desse seu aspecto, e sim em algo totalmente diferente, que é o combate existente dentro dele. E a razão para eu querer falar disso em específico é porque Neva me fez perceber como até mesmo o combate dentro de um jogo consegue ser algo a ser apreciado. E um bom exemplo que eu posso dar disso é com a luta que temos quando encontramos esse casal de cervo que estão contaminados por seres corrompidos, precisando que enfrentemos eles para os libertar e permitir que finalmente morram em paz. E precisar enfrentar ambos ao mesmo tempo é algo que, na minha opinião, consegue ser muito romântico. Pois, mesmo ambos não estando mais no controle do próprio corpo, o amor que ambos sentem um pelo outro fazem eles não se separarem e lutarem juntos, mesmo numa situação como essa. Algo que fica ainda mais reforçado quando finalmente conseguimos eliminar os seres de dentro deles e eles apenas vão para perto um do outro e morrem se olhando. E aí você junta isso, mais o fato das flores atrás deles começarem a florescer, mais a música que está tocando, simplesmente você tem uma batalha extremamente bela e romântica que é impossível você não apreciar enquanto está jogando. Outra luta que eu também acho muito boa é a luta que temos com o boss final. E eu acho ela muito boa por conta de toda a movimentação que esse boss possui. Porque eu acho muito expressivo a forma como ela ataca e se defende de nossos golpes, sendo algo que me chamou muita atenção durante minha luta contra ela e que me fez perceber como até isso consegue ser um elemento a ser apreciado dentro de um jogo. E como estamos falando em jogos que possuem ação, outro jogo sem diálogo que eu posso citar é Hyper Light Drifter. E comparado a Neva, esse jogo tem um foco muito maior na ação, tendo um combate muito mais frenético e caótico, que fará você precisar prestar atenção em diversas coisas ao mesmo tempo para poder não sofrer dano, o que, teoricamente, faria você acabar não prestando atenção em outros elementos presentes nele. Porém, como em qualquer outro jogo sem diálogo, seus elementos não verbais são muito mais evidenciados, fazendo com que mesmo de forma inconsciente, você acabe prestando atenção neles. Um bom exemplo disso é com os diferentes cenários, cheios de detalhes, que ajudam a contar a complexa e profunda história existente dentro desse jogo. Ou com a trilha sonora, que ao mesmo tempo que consegue ser em alguns momentos relaxantes, conseguem ser também angustiantes e misteriosas. Até mesmo as animações dos personagens são algo que vão te chamar a atenção enquanto está jogando. Porque, mesmo parecendo algo simples, elas é o que dão muita personalidade para eles. E como você pode ver, independente do gênero principal de um jogo sem diálogo, esses jogos conseguem fazer você prestar mais atenção nos diversos elementos que o compõem. Porém, de todos os gêneros que um jogo sem diálogo pode ser, o gênero que eu considero que mais facilmente consegue fazer você prestar atenção nesses elementos não verbais é o terror.
Jogos de terror funcionam muito bem sem diálogos, pois você não precisa deles para provocar medo dentro de uma pessoa. Tudo que você precisa é de uma boa atmosfera e trilha sonora, pois são esses elementos que irão te deixar angustiado e amedrontado enquanto está jogando. E um bom exemplo de jogo assim que eu posso dar é com Little Nightmares. Little Nightmares é um jogo que trabalha muito bem seus elementos não verbais para conseguir provocar medo e apreensão em nós jogadores. Desde a iluminação, que na maioria das vezes é pouca ou quase inexistente, o que faz você sentir constantemente que algo irá aparecer do meio da escuridão para te atacar, até a trilha sonora que provoca essa sensação de desconforto e ansiedade constante dentro da gente. Porém, o que eu mais gosto sobre esse jogo é a forma como ele se utiliza dos cenários para criar uma sensação de não pertencimento. Tipo, durante todo o jogo, a gente consegue ver como a maioria das coisas nos cenários são anormalmente altos ou grandes comparados ao tamanho da nossa personagem. Algo que faz você automaticamente pensar que não éramos para estar nesse lugar. Tipo, olha para esse estante ou essa porta. Claramente essas coisas não foram feitas para a gente. E quando você percebe isso, o pavor e a angústia de se estar em um lugar totalmente desconhecido, onde você não é bem-vindo, só aumenta, e faz você desejar encontrar uma saída desse lugar o mais rápido possível para não morrer para os possíveis perigos existentes nesse lugar. E eu acho muito legal como não necessariamente você precisa reparar nessas coisas para ter esse sentimento de não pertencimento. Mas quando você repara nesses detalhes, isso acaba criando muito mais imersão e, consequentemente, mais desconforto dentro de você, sendo esses detalhes algo fácil de se notar e que não necessitam de diálogos para funcionar. Outro jogo que eu também posso dar de exemplo é Dark, um jogo que te faz se sentir constantemente em um pesadelo de tão angustiante e esquisito que são as coisas que vão acontecendo dentro dele. E existe uma parte em específico nesse jogo que eu acho muito genial, porque ela consegue te deixar verdadeiramente desesperado pelo que acontece durante ela. E essa parte em questão é quando precisamos resolver esse puzzle aqui. Basicamente, nesse puzzle, a gente precisa fazer esse círculo chegar no meio desse labirinto, sendo algo teoricamente bem fácil de se fazer. Porém, assim que começamos a fazer o caminho desse labirinto, a câmera começa a girar. E ao fazer isso, ela revela que existe todo um cenário atrás da gente que não era possível ser visto antes. E nesse cenário, existe um corredor onde há um monstro numa cadeira de rodas que, aos poucos, começa a vir em nossa direção, fazendo com que a gente precise resolver esse puzzle o mais rápido possível para não sermos pegos por ele. O problema é que a câmera não para de girar em nenhum momento. Então, a gente precisa esperar ela virar para a nossa direção para conseguirmos seguir concluindo o puzzle. Ao mesmo tempo que toda vez que ela vira para trás, ela mostra que o monstro está cada vez mais perto. E aí você junta isso com a música que é totalmente angustiante e desconfortável, cria-se uma situação extremamente desesperadora que fará você apenas desejar que ela passe logo de tão angustiante que ela é. E tudo que o jogo precisou para criar uma situação como essa foi apenas de um monstro se aproximando da gente lentamente e uma música tensa para amplificar esse desespero gerado por essa situação. Sendo essa razão para considerar jogos de terror sem diálogos os mais fáceis de você conseguir prestar atenção em elementos não verbais. E como deu para ver durante esse vídeo, jogos sem diálogos possuem esse poder de conseguir fazer você prestar mais atenção nos diferentes elementos que compõem o jogo, conseguindo fazer você entender a importância de não se ignorar eles enquanto está jogando e de apreciar como a combinação deles consegue gerar uma experiência muito incrível para a gente, seja ela emocionante, relaxante, frenética ou até mesmo assustadora. E existem muitos outros jogos sem diálogos que eu poderia citar aqui, porém acho que já deu para entender o que eu queria falar com esse vídeo. E se você é uma pessoa que joga jogos da mesma maneira como eu jogava quando eu era criança, não dando atenção para a trilha sonora ou cenários ou qualquer outra coisa que não seja matar os inimigos que vão aparecendo pela sua frente, eu não quero que você interprete esse vídeo como uma crítica, porque não é como se essa sua forma de jogar jogos estivesse necessariamente errada. Se você se diverte dessa maneira, tudo bem. Porém, eu queria mostrar para você como os jogos conseguem ser muito mais do que só apertar para frente e sair batendo ou dando tiro nos inimigos que vão aparecendo. Quando você joga apreciando os diferentes elementos dentro de um jogo, você consegue ter uma experiência muito mais bela e profunda que você nem imaginaria que conseguiria ter. Porque, diferente do que algumas pessoas podem pensar, jogos são obras de arte que conseguem proporcionar experiências incríveis e provocar intensas emoções dentro da gente através de diferentes elementos existentes dentro deles. Então, da próxima vez que você for jogar um jogo, tenta dar uma chance e prestar mais atenção nos cenários, na música que está sendo tocada, ou até mesmo na utilização de cores pelo jogo, porque com certeza isso fará você ter uma experiência muito mais bela enquanto estiver jogando.
Bom, é isso por esse vídeo. Eu te vejo numa próxima. Tchau!